Graças a Deus, estamos mais uma vez na casa do Senhor. Melhor lugar do mundo, né? Como diz a cantora. Melhor lugar do mundo é estar nos pés do Salvador. E aqui nós estamos na casa do Senhor para louvar, engrandecê-lo e meditar na sua santa palavra, que é segurança para nós, né? Como diz o verbo de Deus. E aqui novamente queremos transmitir a palavra do Senhor nesse dia reservado ao culto de ensino, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 9. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Vou ler mais o 10. E o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva ou do campo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos, ó Senhor, na tua presença, para te contemplar, ó Deus, para compartilhar da tua palavra. Que o Espírito Santo do nosso Deus gire, circule, habite em cada um, envolva cada um nessa noite que está a ouvir a palavra, que essa palavra que é santa, essa palavra que muda, que transforma, oh, palavra maravilhosa. E assim te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Graças. Amém. Mais uma leitura bíblica da palavra de Deus. Estamos aqui, Alex, porque temos essa oportunidade de estar na casa do Senhor, agradecendo mais uma vez por tudo que Ele tem feito por nós. As provações da vida é o que vamos meditar nesta noite. As provações da vida. Tiago, o escritor, esse Tiago aqui é conhecido como o justo, escritor da carta, do livro, que leva o seu nome. E ele era meio-irmão de Jesus. Conforme Mateus 13:55. Ele passou a crer. Depois da ressurreição de Jesus, foi que ele se decidiu a Cristo, né? A seguir. E ele não foi
é apóstolo, ele não foi apóstolo. E ele seguiu o Senhor Jesus após a ressurreição de Jesus. Como bem diz Tiago 1, versículo 1. Quando ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Primeiro versículo é a saudação de Tiago para os seus leitores. Então, depois disso foi que ele se tornou um líder influente da igreja antiga de Jerusalém, conforme Atos capítulo 12, versículo 17. Atos capítulo 15, versículo 13. E capítulo 21, versículo 18. Gálatas 2, versículo 9 e 12. Todos esses textos marcam a influência dele, né? A ligação dele com a comunidade, a ligação dele com o apóstolo Paulo e os demais apóstolos. Né? E também o direcionamento dado por ele como líder de Jerusalém, né? Da igreja de Jerusalém. Então, se vocês puderem examinar esses versículos, seria muito bom. Para quem escreveu, portanto, embora Tiago, ele diz aqui no primeiro versículo, né, que se dirige às 12 tribos de Israel que estava dispersa. Mas, na verdade, ele não escreveu somente para os judeus. Ele também escreveu para os gentios. Isso é muito importante. Apesar da sua antecedência judaica, ele também escreveu para os gentios. E o seu propósito a escrever, diz aqui que o objetivo de Tiago, em sua carta, é ajudar seus leitores a amadurecerem na fé cristã. Quer dizer que a carta de Tiago é de leitura, de ensinamento prático também sobre a fé. Então não é de se surpreender ele falar de provações, né? Ele começa falando de provações. O crente suportar provações e também tribulações na vida. Não porque o crente goste, né? Nem porque a pessoa gosta de sofrer. Mas porque ele viu vantagem. Porque, na verdade, não só ele que fala sobre esse assunto. Outros textos bíblicos, outros apóstolos, outras cartas também falam desse sofrimento. Eu acredito que os irmãos estão entendendo, né? Eu tento pregar nesse método, né, de leitura bíblica e ensinamento conforme eu vou lendo o texto. E como as igrejas evangélicas, assembleias, não tem costume nesse tipo de pregação, né? Mas aquele que vai sendo fortalecido com a palavra de Deus, ele leva mais vantagem do que somente assistir
muitas gritarias que tem por aí sem conteúdo, né? Diz que se tem o Espírito Santo, mas muitas vezes não é. Então, a gente se preocupa tanto com a palavra de Deus que a gente não tem como objetivo fazer a igreja rir, nem fazer criar métodos, toque aí no seu irmão, se levante, dê glória a Deus, dê uns pulinhos, né? A gente não tem tempo praticamente. Não é porque nós sejamos rígidos, sérios. Não, é porque o nosso tempo é tão pouco na casa de Deus que a gente aproveita, né? Para compartilhar da palavra de Deus. E isso é uma bênção de Deus para a igreja, né? Crescer no conhecimento da verdade e da glória de Deus. Então, nesse propósito, os crentes precisam evidenciar sua fé de maneira concreta, demonstrando a verdadeira maturidade que a fé produz. Então, é uma fé que ela se transforma em algo que seja prático na vida do ser humano, né? Não é só fé intelectual, não é só fé de conhecimento, mas é fé de fazer alguma coisa bem feita, né? Para Deus e para a nossa comunidade, nossos irmãos. Quer dizer, se tornar real, né? Se tornar concreto. É uma coisa que não é só palavra, mas é uma coisa que acontece na vida real. Então, toda fé que nós temos, ela tem que produzir alguma coisa, senão não é fé. E Tiago, por isso que Tiago ensina as obras, né? Não as obras para ter fé, mas as obras porque eu tenho fé, como resultado da fé, não para ter fé. Porque o que o Tiago faz, na verdade, é manifestar a ética de Deus. É o agir corretamente do cristão na vida, né? Então, vem o seguinte, ó, mostrando a relação entre fé e obras. Da nossa fé, Tiago ensina para os irmãos, ele ensinou para aquela geração, e nós estamos sendo ensinados novamente por Deus, porque a palavra de Deus é viva, né? Ela é transformadora, ela é eficaz. Aleluia! Glória a Jesus! Então, meus queridos, a respeito de provação, nós não podemos fazer muita coisa, né? Não podemos se distanciar dela, dizer que não quer. Porque aí a gente vai descobrir pela palavra de Deus que estaremos perdendo grandes coisas. Mas devemos ter uma atitude correta. Nós não podemos pedir que o Senhor tire as provações, mas podemos pedir que o Senhor nos ensine a vencê-las, né? A adquirir bons frutos. E por isso nós vamos ver os cinco imperativos de Tiago. É claro que não tudo hoje, né? Mas pelo menos vamos começar dentro do tempo que o Senhor nos der. Primeiro ele diz, considerem motivo de
plena alegria o fato de passarem por provações. É meio, não é comum se alegrar em provação, né? Não é comum a pessoa se alegrar em sofrimento, né? Mas não é simplesmente pelo fato de se alegrar, mas pelo que vem depois desse sofrimento. Também não é qualquer sofrimento. Porque às vezes o crente não quer sofrer como servo de Jesus, mas acaba sofrendo de outro modo, desagradando a Deus, né? Às vezes ele não quer sofrer como Jesus. E às vezes sofre como ímpio, né? Quer dizer, tomando ações que não são do agrado de Deus, e aí vem um sofrimento para ele. E ele termina querendo culpar Deus por seu sofrimento. Mas esse sofrimento aqui, essa provação aqui, que Tiago nos ensina, e que nós estamos até acostumados a ler, quando ele diz assim, no versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então vamos meditar neste versículo, primeiramente, que destaca duas coisas: alegria e provações. Então, esse processo, as provações a gente não pode pedir para tirar. Mas nós podemos incluir a nossa alegria, né, nas provações. É o que é recomendado, né? Escolhemos nos alegrar quando estivermos passando por provações. Nós é que escolhemos nos alegrar. Alegrar-se significa resistir. Não é alegrar-se por se alegrar somente. Mas nós vamos ver que é mais do que isso. Porque se a gente não conseguir se alegrar, a gente vai dar lugar ao quê? Ao medo. A gente vai se desanimar. O que mais? E às vezes até se irar. Então é preferível se alegrar. A gente ganha muito mais se alegrando do que se desanimando, né? Do que tendo raiva. Então, a fim de que a genuína alegria ocorra, é preciso entender a verdade de que suportar sofrimentos produz maturidade. Nos leva a sermos espiritualmente adultos. Não podemos impedir as provações de modo, aqui na passagem bíblica que nós lemos, né? Não podemos impedir que chegue até nós. E nem devemos, né? No entanto, a alegria plena nas provações é a escolha nossa, é a escolha do cristão. Mas se eu não escolher me alegrar, vai ser pior. Porque eu vou terminar dando lugar ao inimigo. Ou vou terminar ficando infrutífero por causa do desânimo. E vou terminar ficando com a minha fé paralisada por causa do medo. Entenderam? Não é questão
de sair por aí procurando, né? Não. Às vezes a gente não quer as coisas de Deus, o sofrimento de Deus, mas acaba sofrendo por aí nas mãos de outras pessoas. Outras pessoas querem nos fazer sofrer, né? Não pense que é porque gostamos de sofrimento, de sofrer. Claro que não. Mas no sentido de resistir o mal ou a tentação. Então, a sua alegria, ela vai soar como uma resistência, né? Rir do pecado. Se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o versículo 2. Tende motivo. Que motiva a alegria do cristão, né? Na visão de Tiago, né? Porquanto devemos entender que a bênção virá em seguida, irmão. É o destaque entre o versículo 2 e o versículo 3. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança. Não só paciência, mas melhor do que paciência é perseverança. Pode ser paciência, pode ser perseverança. Mas o melhor do que paciência é a perseverança. A tradução, né? Então, o que é que eu ganho com isso? A perseverança, para começar. Só para começar. E no versículo 3, produz ainda mais perseverança. Então vem a perseverança. E é com essa perseverança que a gente vai caminhar ainda mais para a nossa vitória completa, né? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Perseverança. E a arte de permanecer firme, né? Saiba que as provações são de diversos tipos. E elas chegam de várias maneiras. Pode ser externa. Externa é aquela que vem de fora para nós. E tem as que partem de nós para fora. A externa, no 1, versículo 3, a prova de sua fé, e de dentro, que é de 1, 13, que vai até o versículo 16. Que também são as tentações para pecar. E as tentações para pecar, ela parte de nós. Do nosso mau desejo. Assim diz Tiago também. Vocês perceberam que o grande motivo das provações é a perseverança como resultado. Para quê? Provação. Para nós chegarmos até a perseverança. Então, segundo, são 5, vamos para o segundo.
Deixe que a perseverança complete seu trabalho. Agora sim, de posse da perseverança, qual o passo seguinte? Primeiro vamos ler o versículo. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, a bênção, a perseverança, ela vem como uma bênção, né? Para nós. Mas não existe bênção sem antes passar pelas provações, né? Ó, para que sejamos perfeitos, né? Diz o versículo 4. Íntegros, que não falte nada. Viram? Como Deus não quer que falte nada, para a gente ser perfeito. E os irmãos sabem por que a gente tem que ser perfeito. Sabe? Porque Deus é perfeito. E quem anda com Deus, torna perfeito. Quem anda com quem é errado, acaba tornando errado, cometendo erros, falha. Quem anda com Deus, caminha no sentido da retidão. Aí o Senhor dá testemunho de Jó, né? Tu viste meu servo Jó? Aí Deus mostra as qualidades, né? Íntegro, perfeito, desvia do mal. Então precisamos escolher, porque a gente escolhendo a alegria, a gente não vai interromper o processo da provação, que resulta em perseverança. E segundo, em vez disso, devemos esperar que Deus complete em nós o que Ele está realizando ao moldar nosso caráter, mediante essa provação. Ou seja, o que Deus quer? Deus quer tornar algo que não é em algo permanente em nós. Algo que está fora do nosso hábito a se tornar permanente. Porque Deus quer que a sua palavra, e vocês cantaram, né? E também está escrito na Bíblia, escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Esconder é ter ela em mente, né? Ter ela no coração, ter ela na prática do dia a dia. Mas o que muitas vezes nós fazemos é querer escapar, é querer fugir das provações, né? Das tribulações. Quem é que gosta, né? De sofrer, a não ser aqueles que gostam de chicotear suas costas, né? Como é que é o nome? Aqueles camarada que gosta de. Tem um nomezinho que eu esqueci. Então nós
Gostamos não da provação, mas do que vem em seguida, né? Porque nos é prometido por Deus. Muitas vezes procuramos fugir, escapar das provações e tribulações, em vez de buscar maneiras dadas por Deus para permanecer firmes em meio a essas dificuldades. Como exorta lá em 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Tem um limite. Deus sabe o nosso limite. Então, quando Deus, vocês há de concordar que quando Deus disciplina e manda disciplinar também, ele diz que não é para matar. A disciplina não tem esse objetivo. Mas é para dar vida. E que filho há a quem o pai não corrija, né? Então, o que mais podemos fazer suportando os sofrimentos com alegria? O que mais nós devemos fazer, né? Para tornar a perseverança permanente em nossa vida. A perseverança, ela precisa chegar até nós e ficar. Nós temos que ficar com a perseverança até a volta de Jesus, tá bem? Em nome de Jesus. Perseverança chegou, ninguém solta mais ela, né? O que mais podemos fazer? Já estamos suportando, já temos a perseverança. O que mais falta? Para que vocês sejam maduros e completos. É a maturidade. É aquela firmeza, né, que Deus dá ao crente. E ele não se desvia nem... Tá certo? Pode trocar de pastor, pode... O que mais? Pode trocar o regente do coral, pode trocar várias coisas, né? Pode trocar o regente do coral, do circo de oração, mas ele não se desvia. Tá bom? Estou ligado com Cristo. Até porque nós estamos maduros. Amém. Eu desejo terminar aqui porque nós vamos continuar na próxima os demais pontos. Mas o que nós aprendemos até aqui é importante para nós. E foi os dois pontos. Primeiro, considere motivo de plena alegria o fato de passar por várias provações. E o segundo foi: deixe que a perseverança complete o seu trabalho. Pronto. A perseverança já veio. Estamos com ela. Vamos continuar com ela, porque virá mais bênção em seguida. Que Cristo vos abençoe a todos. Amém.